Ainda ontem, o plenário da Câmara dos Deputados encerrou uma votação histórica ao aprovar o texto definitivo do projeto de lei antifacção e a proposta que agora segue para a mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva endurece o Código Penal e altera drasticamente a rotina de quem comanda facções e milícias no Brasil. O novo conjunto de regras do PL antifacção promete devolver ao Estado o controle de território hoje sobre o poder paralelo. E a Fernanda está em Brasília, vai contar para a gente como é que foi essa história, essa aprovação do projeto antifacção. Fernanda, conta tudo para a gente, como é que foi isso? Isso, na verdade, é uma proposta da oposição? Foi um barro que a oposição jogou para ver se o presidente reforma? Ou é a PL que a população e as instituições tanto aguardava para, de fato, ter a proteção das facções criminosas atuando em todos os âmbitos de poder? Conta tudo, Fernanda. Muito bom dia. Alencar a todo um peso devido essas como teve a influência de vários políticos aqui, inclusive com a escolha do relator, que foi o deputado federal Guilherme Derrite, que é ligado à oposição e que fez várias alterações no projeto originário do Executivo. Inclusive foram 8 relatórios entregues por Derrite até que o relatório final fosse votado aqui na Câmara. Depois ele seguiu para a análise do Senado, onde sofreu alterações, e voltando para a Câmara, Derrite mudou algumas regras lá do Senado, mas por fim esse projeto acabou sendo aprovado. Ele foi aprovado de forma simbólica, que é sem a votação nominal, é apenas quando o presidente pede para que os parlamentares que concordam com o projeto fiquem ali como se encontram. Então, se ninguém protestar, se ninguém levantar a mão se contrariando, o projeto é aprovado de forma simbólica. Um dos pontos que mais foi discutido nesse projeto, Alencar, diz respeito à taxação das bets, porque no Senado havia um ponto que havia sido inserido, onde seriam feitas taxações contra casas de apostas para que esses valores fossem revertidos para a segurança pública. Aqui na Câmara dos Deputados, esse ponto foi retirado, então as bets não serão taxadas para que esses valores sejam revertidos para o combate ao crime. Os demais pontos foram aprovados apenas com alterações sutis. O texto que foi aprovado aqui na Câmara traz os seguintes pontos. O projeto determina a definição de facção criminosa e coloca como figura central medidas de enfrentamento a essas facções. Um outro ponto também que o projeto foi aprovado tipifica condutas que passaram a ser tratadas como crimes de facção criminosa, com penas de 20 a 40 anos de prisão. Esse foi um ponto que foi alterado do projeto que foi analisado pelo Senado, porque lá no Senado essas penas ficariam entre 15 e 30 anos para os integrantes de facção criminosa. Aqui foi mantido em 20 a 40 anos, então, se houver suspeita de integrar facção criminosa, a pena ficou fixada entre 20 e 40 anos. Um outro ponto aprovado estabelece que a prática de crimes como integrar, financiar ou comandar facções criminosas configura fundamento suficiente para a prisão preventiva. Então, a partir das investigações, a polícia já pode sim decretar prisão preventiva para quem for integrante ou tiver qualquer tipo de participação ou ligação com facções criminosas. Também o projeto determina prazos para as atuações da polícia, do Ministério Público e dos juízes em inquéritos que envolvem facções criminosas. Esse foi um outro ponto também aprovado. E, por fim, amplia os mecanismos de bloqueios de bens para envolvidos de facções criminosas, ou seja, aquelas pessoas que são faccionadas e que tiverem bens apreendidos, esses bens serão revertidos em investimentos para a segurança pública em todo o país. Com isso, o governo passa a ter mais um controle em relação ao combate às organizações criminosas e também às facções, ao crime organizado. Foi um projeto que levou muitos questionamentos, né, porque houve divergências entre o governo e a oposição. Mesmo assim foi aprovado e logo depois da aprovação o governo acabou comemorando. A Secretaria de Comunicação do governo emitiu uma nota dizendo que o projeto visa fortalecer enfrentamento às facções criminosas no país e que o governo brasileiro quer investigar de forma célere e asfixiar
o braço financeiro das facções. Essa foi a comemoração por parte do governo. Depois de passar aqui pela Câmara, ir para o Senado e voltar aqui, depois dessa aprovação, agora o texto segue para a sanção presidencial. E o que a gente escuta por aqui, Alencar, é que não deve haver muita objeção por parte do presidente Lula. Ele deve sim sancionar esse projeto, até para não criar nenhum tipo de aresta e correr o risco de que o projeto não vá para frente e não vire lei. Então, ele deve sim ser sancionado. Volto com você. O país precisa tomar uma decisão real. Ou enfrenta de verdade essas organizações criminosas, ou fica refém do medo. Porque não tem negociação com essas organizações, não. Você precisa combater com veemência. E não é só negócio de lei bonitinha no papel, não. É investigação policial, é cadeia. Tudo isso precisa ser feito de uma forma que verdadeiramente o Estado mostre a sua força e a gente não tenha o nosso tecido social prejudicado devido à infiltração dessas organizações criminosas em todos os âmbitos de poder, Fernanda. Pelo Senado. Exatamente, esse foi o foco, né, da aprovação desse projeto, porque há uma cobrança muito grande e até pesquisas chegaram a ser divulgadas, Alencar, de que dentro das preocupações da população brasileira, a segurança pública, ela figura em primeiro lugar. Então havia sim uma cobrança, havia uma preocupação para que esse projeto fosse aprovado, justamente para inibir as ações das facções criminosas. E um outro ponto que também é aprovado e que era preocupação, diz respeito à morosidade dos processos, do trabalho do Ministério Público, das polícias, da investigação. Com a aprovação desse projeto, como agora terão prazos para que todos os inquéritos sejam entregues, então esse processo, esse trabalho das forças de segurança vão ser mais céleres em relação às investigações, trazendo aí um potencial crescimento da inibição das facções criminosas e derrubando mesmo as facções que hoje se instalaram em diversos pontos do país e que comandam muitas vezes comunidades carentes e que sentem falta da atuação da segurança pública e do Estado, Alencar. Verdade. Obrigado, Fernanda. Fernanda Duarte, como sempre, maravilhosa, com as informações em primeira mão, aqui para o Ronda e para toda a programação da Rede Meio Norte. Forte abraço para você. Deus te abençoe. Estamos sempre à disposição. Tá bom, Fernanda? Bom trabalho. Muito obrigada, Alencar. Deus abençoe você e a toda a audiência. Um grande abraço. Obrigado, querida. Parabéns pelo trabalho. A nossa queridíssima Fernanda Duarte, direto de Brasília, aqui para o Ronda Campeão.